Fala aí, galera! Beleza? Beleza, beleza. Vamos lá, rapaziada, módulo 18 de Matemática 2. Estamos começando aqui o assunto agora de transformações trigonométricas, dando continuidade ao nosso estudo sobre trigonometria, né? Estamos vendo bastantes coisas com trigonometria. Eu falei que o bagulho ia ficar doido e está começando, hein? Próximo módulo, vamos fazer mais coisas sobre isso. A ideia é você ficar fera neném, igual fala meu avô. Fera neném em trigonometria, valeu? Então vamos lá, ó. Transformações trigonométricas, já te digo de antemão que nós vamos ver um monte de formas, vamos começar a ver ângulos novos, seno, cosseno e tangente de ângulos que você achou que nunca saberia seno, cosseno e tangente desses ângulos. Agora a gente vai saber como é que calcula tudo isso, tá? Muita atenção, muita determinação, foco aí nos estudos. Vamos que vamos, ó. Começando aqui, vamos falar desses três ângulos que a gente vai esmiuçar eles pra caramba, tá bom? O ângulo de 15 graus, 75 graus e 105 graus, tá? A gente vai precisar saber como é que acha o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos, tá? Por que desses três ângulos, Paulo? Porque esses três ângulos eles podem ser determinados a partir de conhecimentos dos ângulos notáveis que a gente já possuía. Quais são os ângulos notáveis? O de 30 graus, o de 45 graus e o de 60 graus. Eu posso fazer operações com esses três ângulos notáveis e determinar esses outros novos três ângulos que a gente tem aí, tá? O ângulo de 15 graus, 75 graus e 105 graus. Por quê? Porque o ângulo de 15 graus ele é determinado a partir de 45 graus menos 30 graus. Eu consigo fazer uma operação entre 45 graus e 30 graus. A gente consegue chegar no de 15 graus. Paulo, então quer dizer que o seno de 15 é igual ao seno de 45 menos o seno de 30? Não, tá? Negativo. A gente tem uma formulinha para calcular isso, a gente vai ver como é que acha essa fórmula, beleza? Mas você tem que saber que tem uma relação, sim, entre 45 graus e 30 graus para chegar em 15 graus, tá bom? Mas o seno de 15 graus, o cosseno de 15 graus, ele não é determinado a partir do cosseno de 45 menos o cosseno de 30. O seno de... Não é assim, tá? Vamos ver depois para frente como é que funciona. Paulo, como é que eu chego no 75? Pensa, vamos pensar. Se 45 menos 30 dá 15, como é que eu chego assim fazendo a operação entre eles para chegar em 75? Isso, tá vendo? Tu sabe, 30 mais 45, 45 mais 30, né, dá 75. Então eu posso ter uma operação ali entre esses ângulos notáveis para chegar no 75. E o 105? Pensa um pouquinho, como é que eu chego no 105? 60 mais 45. 45 mais 60 dá 105. Boa. Beleza? Então a gente vai começar a esmiuçar para saber quanto é que é o seno, cosseno e a tangente de cada um desses três novos ângulos que a gente tem aí. Tá? Que isso pode aparecer numa questão qualquer, tá? Pedir, falar tudo que fazia para 30, 45, 60 que a gente fazia, a gente pode fazer a partir de agora para 15, 35, 105. Porque a gente vai saber como é que chega nesses senos, cossenos e tangentes. Tudo bem? Um pouquinho mais, tá? O módulo não é só sobre esses três ângulos. Beleza? Então, olha só. Primeiro, vamos falar do seno, tá? Como é que eu sei o seno desses ângulos? A gente vai trabalhar com operações entre arcos, tá? Primeiro, entre soma e subtração de arcos. Foi o que a gente estava fazendo ali. Arcos e ângulos a gente pode chamar de Z, entre aspas, que são sinônimos, tá bom? Então, olha só. A operação de soma ou subtração com arcos, como é que a gente determina o seno com isso? Por exemplo, como é que eu sei o seno de 15 graus? Né? Tem uma operação entre arcos ali, né? É o 45 menos o 30. Podia ser também o 60 menos o 45, Paulo? Poderia, dando o mesmo, tá? Se a gente faz as relações de 45 com 30 e de 60 com 45, dá no meio, porque 60 menos 45 também dá 15, né? Então, olha só. Primeiro, o seno, como é que eu acho o seno da soma da subtração? Primeiro da soma. O seno de A mais B é o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Eu acho que na sua apostila tem uma demonstração, mas eu te aconselho, eu não vou fazer a demonstração dessa forma, que é uma demonstração muito bonita.
a partir de um retângulo de diagonal valendo 1. A gente prolonga ali um lado, a gente dá um trabalhinho. Eu ia perder aqui uns 15 minutinhos te explicando a demonstração disso. Eu não quero perder muito tempo disso, porque a aula já vai ser extensa, tá bom? Já vai fazer bastantes coisas nessa aula aqui. Mas eu te aconselho, se você quiser ver a demonstração disso daqui, você veja, porque é muito maneira, tá bom? Mas você vai saber determinar essa fórmula sem a demonstração que eu vou te ensinar os bizus para essas fórmulas, beleza? Então, o seno de A mais B, o seno da soma de arcos, tá bom? Ele é determinado pelo seno de A, cosseno de B, mais o seno de B, cosseno de A. Repara que se aqui é positivo, aqui no meio também é positivo. Então, quer dizer, o seno de A menos B, se aqui é negativo, repete tudão, né? Só que aqui no meio fica negativo. E, Paulo, como é que eu vou gravar essa fórmula? Você vai pensar na Canção do Exílio, né? Canção do Exílio, uma canção muito importante, né? Um poema muito importante para a história do Brasil, né? Tem uma parte que está até no hino nacional, né? Que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Aí você vai falar agora, ó, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Lembra que se o sinal aqui no meio é mais, no meio também vai ser mais aqui, ó. Se no meio é menos, no meio também vai ser menos. Então, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Se quiser cantar no ritmo que você quiser, você vai embora aí, canta aí do jeito que você quiser. Tem gente que faz versão de funk, enfim, tá? Então, beleza. Como é que eu vou utilizar isso para determinar aí o seno desses ângulos aí que a gente viu? Então, vamos lá. Vamos fazer o seno de cada um dos três, beleza? Vamos achar quanto que é o seno de 15, o seno de 40, o seno de 75 e o seno de 105. Então, primeiro o seno de 15. Repara só. O seno de 15 graus, eu sei que é a mesma coisa do que 45 menos 30, não foi isso que a gente falou? Ou 60 menos 45, mas eu vou fazer com 45 menos 30. Se você quiser testar aí o 60 menos o 45, tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Então, o seno de 15 graus é o seno de 45 menos 30. Ó, em vez de escrever 15, eu escrevi 45 menos 30, que dá no mesmo, beleza? Então, tem uma subtração de arcos aqui, né? A gente vai lembrar. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Como aqui no meio é menos, aqui também vai ser menos. Quem que é o A? O A é quem está aqui, ó. Quem que está aqui na frente? 45. E quem que é o B? Quem está aqui atrás, ó, o 30. Então, vou substituir A por 45 e o B por 30. Beleza, Paulo. E agora? Agora é só jogar na fórmula e ser feliz, tá bom? Ó, então vai ficar seno de 45 menos 30 é igual a seno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Só jogar na fórmula e ser feliz. Beleza? Por quê? Porque aqui, ó, eu sei... Não sei, gente, tem que saber. Quanto que é o seno de 45? Eu sei quanto que é o cosseno de 30. Eu sei quanto que é o seno de 30. E eu sei quanto que é o cosseno de 45. Então, vamos lá, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Vai repetindo comigo, tá? Eu vou falando, vocês vão tentando lembrar aí na cabeça de vocês. Cosseno de 45 é o mesmo que o seno, raiz de 2 sobre 2. Tá? Isso é o basicão de trigonometria, tá bom? Aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se pode esquecer a raiz no 3 e a raiz no 2. Tá? Então, vamos lá. Substituindo, né? Seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Multiplicação, ó, em cima com em cima, embaixo com embaixo. Em cima com em cima, embaixo com embaixo, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4, com menos aqui no meio, tá? Então, ficou raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. O denominador é o mesmo. Junta geral numa raiz só, quer dizer que o seno de 15 é quem? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. É esse bagulho feio? Bagulho feio não, irmão. Olha lá, hein? Tá? Feio é relativo. Você se acha bonito? Então, eu acho o seno de 15 um número bonito. A raiz de 6 é relativo. O bonito para uns é o feio para outros, né?
tanto faz aí, é relativo. Eu acho bonitão, ó, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. A gente vai ver que vai seguir um padrão essa coisinha aqui para seno e cosseno, beleza? Ó, então, o que eu te aconselho? É para você gravar quanto que é o seno de 15, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4? Não. Gravo minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Substitui na fórmula e seja feliz. A não ser que você já fez aí umas 10 questões usando o seno de 15 e já sabe na sua cabeça como é que funciona, tá? Por quê que eu tô falando isso? Porque de uma fórmula para outra, por exemplo, o seno de 75, o seno de vai mudar uma coisinha ou outra. Então quer dizer que você pode se confundir, tá? Você pode errar uma questão achando que substituir direto vai dar bom. Não, faz a continha com calma, tá? Só gravo minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Ó, vamos para os 75 graus. Lembrando que 75 graus é o quê? 30 mais 45, 45 mais 30, né? Então, o seno de 75 é o seno de 30 mais 45. Agora aqui, ó, tô fazendo a soma. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Ó, gravei já, hein? Seno A, cosseno B, cosseno A. Como aqui é mais, aqui no meio também vai ser mais. Vou substituir o A, ó. O A vai ser 30 e o B vai ser 45, beleza? Você vai ver que vai dar uma coisa até parecida do que a gente tinha antes. Se o A é 30 e o B é 45, então vai ficar o seguinte, ó, seno de 30 mais 45 é igual a seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. Seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Beleza, multiplicando em cima com em cima, embaixo com embaixo, 1 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Juntando geral numa fração só, porque o denominador é o mesmo, seno de 75 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Paulo, não é raiz de 2 mais raiz, dá no mesmo, tá bom? Por convenção eu vou usar assim, porque nas outras assim pode ser que aconteça de o raiz de 6 estar na frente, tá? Mas tanto faz, tá? Ou raiz de 2 mais raiz de 6 ou raiz de 6 mais raiz de 2, tanto faz. Mas é sobre 4. Show? Beleza, já vimos como é que eu acho o seno de 15, o seno de 75. Vamos achar agora o seno de 105 graus. O seno de 105 graus, a gente sabe que 105 graus ele é 60 mais 45, 45 mais 60. Eu botei aqui 105, desculpa, tá? Era 60, beleza? Então quer dizer que vai ficar seno A, cosseno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Quem é o A? 45. Quem é o B? 60, tá? Atenção, não é 105 não, é 60. Tá, então, seno A, 45, seno B, 60. Então vai ficar seno de 45 mais 60, seno de 45, mais cosseno de 60, mais seno de 60 vezes cosseno de 45. Paulo, tem diferença o A e o B se mudar de ordem? Boa pergunta. Ó, se fosse o A igual a 60 e o B 45, ia dar o mesmo resultado? Nesse caso, sim. Tá? Se for a soma, tá, de arcos, dá no mesmo a ordem aqui. Mas se for a diferença de arcos, aí faz diferença. Uma coisa é 45 menos 60, outra coisa é 60 menos 45. Beleza? Faz diferença sim. Mas no caso da soma, tanto faz, porque 45 mais 60, 60 mais 45 dá no mesmo, né? É a mesma coisa. Então vamos lá. Substituindo o A por 45 e o B por 60, né? Então ficou seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, hein? 1 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Multiplicando em cima com em cima, embaixo com embaixo, a gente tem que raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4, 1 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Né? Juntando aqui numa coisa só, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Paulo, oi. Essa daqui tá me parecendo a resposta, tá aqui seno de 75, mas era seno de 105, né? Tá me parecendo a resposta da de 75 mesmo, né? Se a gente voltar no slide anterior, a gente vai ver que deu a mesma resposta. Por quê? Porque, se a gente lembrar, a gente pode lembrar que ângulos suplementares têm senos iguais. A gente viu isso
né, mais aprofundadamente, quando a gente viu o ciclo trigonométrico, estudou o seno no ciclo trigonométrico, a gente viu que no primeiro e no segundo quadrante, os ângulos que são correspondentes ali, né, eles têm o mesmo tamanho de seno, e os dois estão para cima do eixo X, né? Então, os dois são positivos no caso. E têm o mesmo tamanho, então são iguais. Então, quer dizer que senos de ângulos suplementares são equivalentes, quer dizer, são iguais. Quer dizer, o seno de um ângulo ele é igual ao seno do suplemento dele mesmo, né? Então, o seno de alfa ele é igual ao seno de 180 menos alfa, que é o suplemento dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que entre os 75 e os 105, eles são suplementares. Porque quanto que é 75 mais 105? 75 mais 105, 180. Né? Então, se eles são suplementares, quer dizer que o seno de 75 é igual ao seno de 105, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Show? Beleza. Então, vamos para o cosseno. Ó, no cosseno, a gente tem uma outra regrinha de fórmula, hein? Também a demonstração se dá do mesmo jeito da do seno. Vai visualizar num retângulo de diagonal valendo 1, prolongando um dos lados, formando outro triângulo retângulo. Aí fazendo as relações de seno e cosseno nesses triângulos retângulos, tem aí a demonstração dessas fórmulas. Mas o que a gente tem que entender? Cosseno. Cosseno vai ser o seguinte, cosseno de A mais B, cosseno da soma, vai ser cosseno de A mais cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Repara que no seno, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno... Quer dizer, do lado de cá tem uma parte com seno, outra parte com cosseno. Uma parte com seno, outra parte com cosseno. No do cosseno, já ficou juntão. Quem é cosseno fica junto, quem é seno fica junto. Beleza? Mas repara aqui, ó, no cosseno, se aqui é positivo, aqui no meio vai ser negativo, tá bom? Inverte o sinal. Se aqui no meio é positivo, aqui no meio é negativo. Então, quer dizer, se aqui fosse negativo, aqui ia ser positivo? Exatamente. Se fosse negativo, aqui no meio ia ser positivo. E como é que eu vou gravar essas fórmulas, Paulo? Ó, para do seno a gente fez a canção do exílio. Agora aqui, ó, a gente vai gravar o seguinte, ó. Coça, coça, senta, senta, tá bom? Coça, coça, senta, senta. Primeiro você coça, depois você senta. É o quê? Ó, primeiro você vai coçar, depois você vai sentar. Então, é coça, coça, senta, senta. Ó, coça A, coça B, senta A, senta B. Então, coça A, coça B, senta A, senta B. Tá bom? Coça A, coça B, senta A, senta B. Lembra que o sinal do meio, ele é invertido, tá bom? Se aqui for menos, aqui é mais. Se aqui for mais, aqui é menos. Coça A, coça B, senta A, senta B. Então, vamos calcular os cossenos desses três ângulos. Primeiro, o cosseno de 15. Né? Como é que calcula o cosseno de 15? Lembrando que 15 ele é 45 menos 30, ou 60 menos 45, né? Então, o cosseno de 15 é o cosseno de 45 menos 30. Né? Lembrando da forma do cosseno, da diferença é coça A, coça B, senta A, senta B. Se você quer menos, no meio vai ser mais, tá bom? Então, coça A, coça B, senta A, senta B. Quem é o A? O A é o 45. Quem é o B? O 30. Joga na fórmula e seja feliz, tá? Então, cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30. Beleza, Paulo. E agora? Agora é só substituir, porque a gente conhece os cossenos e os senos desses ângulos. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30, meio, né? 1 sobre 2. Beleza, multiplicando em cima com em cima, embaixo com embaixo, deu raiz de 6. Né? Aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre 4. Então, raiz de 6 mais raiz de 2, cada um sobre 4. Vamos juntar num só. Quer dizer que o seno de 15, né, ele é igual aí ao raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Paulo, eu conheço daqui. Eu já vou falar lá no final sobre esse ângulo daqui, hein? Já vou falar lá no final sobre esse ângulo daqui, que a gente já conhece, né? Esse valor, já viu algumas vezes. Mas, beleza. Achamos o cosseno de 15, vamos para o cosseno de 75. Ih, não botei aqui, ó. Tá, a gente vai chegar lá, tá? Deixa aqui quietinho que a gente já vai falar sobre ele. Então, 75, como é que eu acho? 75, ele é 45 mais 30, 30 mais 45, né? Agora é soma, né? Coça, coça, senta, senta. Então, vai ser coça A, coça B,
menos senta A, senta B. Por que menos? Porque aqui no meio é mais, tá? Cossa A, cossa B, senta A, senta B. Beleza? Como aqui é mais, no meio vai ser menos. O A é 30, o B é 45, né? Então, beleza. Substituindo na fórmula, cosseno de 30 vezes cosseno de 45 menos seno de 30 vezes seno de 45. Show? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45. Ó que a gente está treinando isso, hein? É bom que a gente treina mais ainda, ó. Raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Beleza, multiplicando em cima, com embaixo, com embaixo, com embaixo, com embaixo, com cima, em cima, com embaixo, com embaixo, embaixo, com embaixo, com em cima, não travou. Ó, raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Junta num só, cosseno de 75, essa parada aí, ó. Raiz de 6 menos o raiz de 2 sobre 4. Beleza? Então, vamos que vamos, ó. Fizemos de 15 e fizemos de 35. Esse daqui a gente já viu também mais ou menos, né? Uma coisa parecida. Você vê que as respostas estão dando parecidas, né? Todas elas. Vamos que vamos para o de 105 graus. Cosseno de 105 graus, né? É 60 mais 45. 45 mais 60. Como aqui no meio é mais, vai ser cossa A, cossa B, menos senta A, senta B. Né? Cossa A, cossa B, menos senta A, senta B. Beleza. Então, vamos substituir o A por 45, o B por 60, né? Então, vai ficar cosseno de 45 vezes cosseno de 60, menos seno de 45 vezes seno de 60. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Multiplicando em cima, embaixo com embaixo. Raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 sobre 4. Juntando num só, cosseno de 105 é raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Ó, vê como eles são parecidos, mas não são iguais. Antes era raiz de 6 menos raiz de 2, agora é raiz de 2. Por isso que eu tô falando, não tenta gravar, tá bom? A resposta. Saiba como chegar nela, beleza? Grava o cossa, cossa, senta, sentar, cossa A, cossa B, senta A, senta B, beleza? Então, vimos aí como é que a gente acha seno e cosseno. Olha só o que eu falei em relação a que a gente está vendo ângulos parecidos. Vamos falar o seguinte. Se a gente sabe que ângulos que tem cosseno de ângulos suplementares são simetricamente equivalentes. O que isso quer dizer? Que o cosseno de um ângulo ele é menos o cosseno do suplemento dele. Como assim? Por exemplo, o cosseno de 60 ele é menos o cosseno de 120, né? Porque 60 mais 120 dá 180. Então, o cosseno de um ângulo ele é menos o cosseno do suplemento dele. E a gente falou aqui de alguns casos aqui que são suplementares. O caso suplementar era o 105 e 75, né? Então, quer dizer que o cosseno de 75 ele é menos o cosseno de 105. Né? Lembrando que o cosseno de 75 ele é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E o cosseno de 105 ele é raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Se a gente multiplica aqui ó, por menos 1 aqui, inverte a dar no mesmo, tá bom? Um ele é simétrico do outro, né? Oposto ou simétrico, muda o sinal aí. Show? Outra coisa aqui que a gente pode falar é que quando dois ângulos são complementares, né? Dois ângulos complementares, ele tem senos e cossenos equivalentes, quer dizer, por exemplo, o seno de 30 ele é igual ao cosseno de 65. O cosseno de 30 ele é igual ao seno de o seno de 30 ele é igual ao cosseno de 60, desculpa, tá? O cosseno de 30 ele é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 60 ele é igual ao seno de 30, né? Um é o seno do outro, né? Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, os ângulos complementares têm senos e cossenos iguais, né? Porque 30 mais 60, 90, né? Aconteceu isso aqui, por exemplo, com o 15 e o 75, né? O 15 e o 75 não são ângulos complementares, 15 mais 75 não dá 90, então quer dizer que, né, o seno de 15 é igual ao cosseno de 75. Consequentemente, o cosseno de 15 ele é igual ao seno de 75.
Beleza? Então, a seno de 15 igual a cosseno de 35, que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Os dois têm esse valor, né? O seno de 15 tem esse valor e o cosseno de 35 também tem esse valor. Por quê? Porque a soma dá 90 desses dois ângulos. O seno de um é o cosseno de outro. Consequentemente, o cosseno de 15 ele é igual ao seno de 75, né? Que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza? Vamos falar da tangente. Olha só, a tangente da soma ou subtração. Como é que a gente vai calcular? Presta atenção. Primeiro vamos falar da forma, depois a gente vai ver como é que a gente vai gravar isso. Ó. A tangente da soma vai ser a tangente do primeiro mais a tangente do segundo, 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Presta atenção. Ó, se aqui em cima é mais, aqui em cima é mais. Se aqui em cima é mais, aqui embaixo é o oposto, é menos. Beleza? E aqui sempre vai multiplicar. Então, ó, se aqui é mais, aqui em cima é mais. Aqui embaixo inverteu, aqui multiplica, tá? Então, olha só. De novo, se aqui é menos, aqui em cima é menos. Aqui embaixo é o oposto, é mais, e aqui no meio multiplica, tá? Então, olha só, como é que eu vou gravar isso? Você vai gravar o seguinte, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá bom? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá bom? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Então, olha só. Se aqui em cima é mais, aqui em cima é mais. Se aqui em cima é mais, aqui embaixo é menos. Aqui sempre vai multiplicar. Vamos calcular os três ângulos aqui, tangente dos três ângulos. Como é que a gente faz? A tangente vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai esmiuçar aqui. Beleza? Acompanha o raciocínio aqui. Ó, quanto é que é a tangente de 15? Eu sei que 15 eu acho 45 menos 30, não é isso? Beleza. Então, como é que é a fórmula? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá bom? Se aqui é menos, ó, aqui em cima também é menos, ó. E aqui embaixo é mais. Aqui sempre multiplica. Quem é o A? 45. Quem é o B? 30. Então, vai ficar tangente de 45 menos 30 é igual a tangente de 45 menos tangente de 30. 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30. Beleza? Paulo, como é que eu determino essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui a gente pode demonstrar dividindo, tá bom? A divisão de seno sobre cosseno da tangente. Então, se a gente pegar a fórmula do seno, divide pela fórmula do cosseno, tem que dar essa da tangente, tá bom? Então, olha só. Vamos lá. Tangente de 45, 1. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, vou substituir tangente de 45 por 1, tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, ficou ó, 1 menos raiz de 3 sobre 3. 1 mais, aqui ó, 1 vezes raiz de 3 sobre 3. Só substituir. Beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? MMC de preguiçoso. Multiplica, faz operação, repete o denominador. Aqui é a mesma coisa, ó. Multiplica, faz a operação, repete o denominador. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3. E aqui, ó, 3 mais raiz de 3 sobre 3. Beleza? Ó, tem uma fração dividindo outra fração. Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, a de cima eu vou repetir, a de baixo eu vou inverter, multiplicando, tá bom? Então, ó, aqui ficou 3 em cima e 3 mais raiz de 3 embaixo. Churupleif, nesse 3 de cima com 3 de baixo, né? E aí vai ficar com 3 mais raiz de 3 aqui embaixo. O que não pode acontecer é ter raiz no denominador. Então, a gente vai racionalizar. Como? Multiplicando pelo conjugado. Quem é o conjugado? É o mesmo cara com o sinal do meio trocado. Então, o cara é 3 mais raiz de 3, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3. Multiplicando por 3 menos raiz de 3, em cima e embaixo, ó. Em cima eu tenho 3 menos raiz de 3 vezes ele mesmo, então é 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Aqui embaixo é o produto da soma pela diferença, né? A mais B vezes A menos B, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Diferença de quadrados. Então vai ficar, ó, 3 menos raiz de 3 ao quadrado sobre o quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, né? Em cima, eu tenho o quadrado da diferença. Como é que a gente faz a conta de quadrado da diferença? Vira o trinômio do quadrado perfeito. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, ó, quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, mais 3, tá bom? Embaixo, 3 ao quadrado, 9, menos raiz de 3 ao quadrado, 3.
9 mais 3 dá 12. Então, vai ficar 12 menos 6, raiz de 3, sobre 6. Dividindo geral por 6. Podia botar o 6 em evidência e cortar, que já dá a nossa resposta, né? Que vai dar tangente de 15, vai ser 2 menos raiz de 3, tá? Essa conta toda para chegar nisso aqui. A tangente de 15 é 2 menos raiz de 3, beleza? 2 menos raiz de 3. Paulo, eu poderia determinar a tangente de 15 fazendo o seno de 15 dividido pelo cosseno de 15? Poderia, tá bom? Dá no mesmo. Se você sabe quanto que é o seno de 15 e o cosseno de 15, você faz essa divisão, tem que dar 2 menos raiz de 3. Show? Achamos de 15, vamos para o de 75. Como é que eu acho de 75? É 30 mais 45, né? Como é que é a fórmula? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ó, muita gente, quando explica isso, não gosta de fazer todos os exemplos, né? De seno, cosseno, tangente de 15, 35, 105. Mas eu faço justamente para você gravar isso daí e fixa na sua mente como é que usa essa fórmula, beleza? Não para você gravar o resultado, mas como você chega nela. Então, fazer esses exemplos te ajuda. Até porque, quando te pergunta nas questões, vai te perguntar sobre esses 3 ângulos. Pode ser que pergunte sobre outros? Pode ser, tá? Mas se baseia nessas fórmulas aí que a gente está trabalhando. Então, olha só. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Como aqui é mais, aqui em cima é mais, aqui embaixo é menos, aqui multiplica. O A é 30, o B é 45, né? Então, vamos substituir tangente 30 mais tangente 45 sobre 1 menos tangente 30 vezes tangente 45. Tangente 30, raiz de 3 sobre 3, tangente 45, 1. Então, vamos substituir aqui. Né? Mesma coisa, multiplica, soma, ou faz a operação, aqui embaixo é subtrai, né? E repete o denominador. Então, vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3 aqui. 3 menos raiz de 3 sobre 3, né? No caso aqui, né, a mesma coisa. Vamos repetir o de cima, multiplicar pelo inverso do de baixo. Beleza? Tira o pleif no raiz de 3, vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3 menos raiz de 3. Vou multiplicar pelo conjugado, só que o conjugado de 3 menos raiz de 3 é 3 mais raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3 para eliminar essa raiz do denominador. Né? Em cima, eu vou ter, ó, o quadrado da soma, porque raiz de 3 mais 3 e 3 mais raiz de 3 é a mesma coisa, só inverteu a ordem aqui, mas é no mesmo, tá? Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 ao quadrado. E aqui embaixo, ó, pelo da soma pela diferença, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, beleza. Em cima, trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vai ficar 9 mais 6 raiz de 3 mais 3. E embaixo, 9 menos 3, tá? Então, 9 mais 3 aqui, ó, estou pegando o primeiro com o último, 12 mais 6 raiz de 3 sobre 6. Botando 6 em evidência, tiro o pleif, vai ficar 2 mais raiz de 3. Repara que é bem parecido com o anterior, só que agora aqui no meio é mais, beleza? E o de 105 graus? O de 105 graus, a gente vai fazer a mesma coisa que fez para o 75, tá bom? O de 105 graus vai ser 60 mais 45, né? 45 mais 60, beleza. Então, como é que é a forma? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, né? Só que como é mais, aqui em cima é mais, aqui embaixo é menos, aqui é vezes. Atenção. Quem é o A? 45. Quem é o B? 60. Substituindo tangente de 45 mais tangente de 60 sobre 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 60. Beleza, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3, apenas raiz de 3, né? Então vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos 1 vezes raiz de 3, né? Só vou fazer aqui essa operação, ó, 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 mesmo, né? Multiplicando aqui pelo conjugado, né? O embaixo é 1 menos raiz de 3, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de 3, né? Para multiplicar pelo conjugado. Em cima eu tenho o quadrado da soma, né, que vai ficar 1 mais raiz de 3 ao quadrado. E embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 1 mais raiz de 3 ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. 1 mais raiz de 3 ao quadrado é o
quadrado da soma vira o trinômio do quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fica 1 mais 2 raiz de 3 mais 3, né? E embaixo 1 menos 3. Esse 1 mais 3 dá 4. Então, ficou 4 mais 2 raiz de 3 sobre menos 2, né? Embaixo vai ficar menos 2. Beleza. Dividindo em cima e embaixo por menos 2, ó, podia botar o 2 em evidência, fazer tiro play, ficar um menos na frente, né? Vai ficar menos que multiplica 2 mais raiz de 3. Fazendo a distributiva com esse menos, ó, vai ficar menos 2, menos raiz de 3. Então, a tangente de 105 graus é menos 2, menos raiz de 3. Paulo, a tangente de 105 graus é um número negativo? Exato. Se a gente lembrar a tangente no segundo quadrante, 105 está no segundo quadrante, bate lá embaixo, né? Então é negativo. Se a gente lembrar lá no ciclo trigonométrico como funciona, né? Então, tangente no segundo quadrante é negativo, tangente de 105 é negativa, né? Assim como o cosseno de 105 também é negativo, né? Cosseno no segundo quadrante também é negativo. Então, vamos lá. Ó, uma coisa que eu tenho que saber, né, é que a tangente, como eu falei, a tangente acontece a mesma coisa que o cosseno, né? Tangente de ângulos suplementares, de arcos suplementares, né, são simétricos, quer dizer, um é o oposto do outro. Se um é positivo, o outro é ele mesmo, só que negativo, né, multiplicando todo mundo por menos 1. Né? Então, a tangente de alfa é menos a tangente de seno menos alfa. A tangente de um ângulo é menos o suplemento, a tangente do suplemento desse ângulo. Né? Então, beleza. Vamos lá. Olha só. O 75 e o 105 são suplementares. Então, a tangente de 75 e a tangente de 105, né, vão ser simétricas, vão ser um oposto do outro. Beleza? A gente vai lembrar que um é 2 mais raiz de 3, então o outro, né, é menos isso daqui, menos a tangente de 105, que é menos 2 menos raiz de 3. Se a gente faz a operação aqui da distributiva, vira a tangente de 75. Show, galera! Vimos aqui, então, como que é seno, cosseno e tangente de 15, 75 e 105. Deu um trabalhinho, espero que você tenha entendido aí. A gente tem mais... Era para ter mais 3 coisas, eu vou falar de mais 2, porque a terceira eu acho que vai ficar muita coisa para sua cabeça nessa aula, beleza? E a outra que vai faltar eu falo depois, mas ela dá para determinar com o que a gente sabe. Então, olha só. Vamos agora para arco duplo. Né? Arco duplo é quando a gente tem o dobro de um ângulo. Quando a gente tem o dobro de um ângulo, a gente consegue determinar. Aí, por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um ângulo, quero saber o seno de 2 vezes esse ângulo. Quanto que é o seno de 2A? O seno de 2A, né? Eu sei que é o seno de A mais A, porque A mais A dá 2A. Né? Então, o seno de 2A é igual ao seno de A mais A. Paulo, oi. O seno de 2A, né? 2 vezes o seno de A? Não. Não, negativo, tá bom? Preste atenção nisso. Por exemplo, o seno de 60 graus não é 2 vezes o seno de 30. Não é, tá? O seno de 60 graus não é 2 vezes o seno de 30. Por quê? Porque 60 é o dobro de 30. Né? A gente não multiplica o seno por 2 para determinar aí o seno de 60. Então, a gente tem uma formulinha. A gente vai usar aqui o que a gente aprendeu de seno da operação da soma com senos, né? Para determinar quem é o seno de 2A. Né? Lembrando que o jeito que a gente gravou é minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Só que o A e o B são o mesmo cara. O A e o B são A. Então, é seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Como aqui a gente está usando a soma, aqui no meio é a soma. Né? Porque o A e o B é a mesma pessoa. Ó, eu estou fazendo seno A, cosseno A 2 vezes, né? Então, vou multiplicar por 2. Quer dizer que seno de 2A é 2 vezes seno A, cosseno A. Esse mais esse é 2 vezes esse. É como se fosse x mais x, 2x, né? Seno A, cosseno A mais seno A, cosseno A. 2 vezes seno A, cosseno A. Beleza? Então, essa daqui é a formulinha do arco duplo do seno, tá? Como é que eu acho o seno de 2A? 2 vezes seno A, cosseno A. É importante você lembrar disso aqui, tá? Cosseno. Como é que eu determino o cosseno da mesma forma, tá? Se o seno de 2A é seno de A mais A, né? Então, o cosseno de 2A é cosseno de A mais A. E a gente vai lembrar da formulinha. Como é que é a forma de cosseno da soma? Né? Cosseno da soma é cossa, cossa, senta, senta. Não é isso? Cossa, cossa, senta, senta. Cossa A, cossa B, cossa, senta A, senta B. Só que o A e o B é a mesma coisa. Então, vai ser cossa A, senta A. Como aqui é soma,
aqui no meio vai ser subtração. No cosseno inverte, não é isso? No cosseno a gente vai inverter. Beleza. Se a gente fez isso daqui, ó, vamos fazer a continha. Cosseno de A vezes cosseno de A dá cosseno ao quadrado de A. Seno de A vezes seno de A dá seno ao quadrado de A. Né? Então, aqui a gente tem a fórmula do cosseno de arco duplo, cosseno de 2A. Paulo, então beleza, só isso? Não, tá? O cosseno de arco duplo ele tem 3 fórmulas, tá? Essa é uma delas. Caraca, tem que saber as 3? Tem. Pelo menos saber como é que determina as 3, tá? Então, essa aqui, ó, cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A é uma delas. E como é que eu determino as outras? A gente vai lembrar da relação fundamental da trigonometria. Quando toda fórmula que aparece assim, fundamental, significa que ela é muito importante, né? Então, a relação... Imagina aqueles anjinhos lá, fundamental da trigonometria é o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, né? A gente aprendeu isso já há 2 módulos atrás, né? O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Beleza? E aí, o que eu posso fazer? Ou eu passo o seno para lá, ou eu passo o cosseno para lá. A gente vai ter aí 2 relações, né? A primeira, ó, se eu passo o cosseno para lá, né? Então, eu sei que o seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos o cosseno ao quadrado de um ângulo. Ou então, se eu jogo o seno ao quadrado de um ângulo para lá, vai ficar cosseno ao quadrado de um ângulo igual a 1 menos o seno ao quadrado de um ângulo. Aí é só pegar isso aqui que a gente determinou e substituir nessa formulinha aqui, ó. Quanto que é o seno ao quadrado de um ângulo? 1 menos cosseno ao quadrado. Então, em vez de escrever seno ao quadrado de um ângulo aqui, eu vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado de um ângulo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos, né, 1 menos cosseno ao quadrado de A. Substituir o seno ao quadrado de A por isso daqui. Beleza? E aí, ó, fazendo menos com menos aqui vai virar mais, então vai ficar cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A vai ficar cosseno 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Tá? Então, essa aqui é uma segunda fórmula que a gente tem. Cosseno de 2A é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Tá? Olha quanta fórmula a gente está falando, né? E quantos resultados a gente está falando aqui. Então, não é para você gravar a fórmula, é para você gravar como é que chega nessa fórmula, beleza? Para você entender como é que chega nessa fórmula. A outra fórmula que a gente tem de cosseno é se a gente substitui aqui no seno, no cosseno, quer dizer, 1 menos seno ao quadrado de A. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Né? Então, menos seno ao quadrado de A com menos seno ao quadrado de A vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Então, são essas 3 formulinhas aqui para arco duplo de cosseno. Tá? Temos 3 fórmulas que a gente pode usar para arco duplo de cosseno. Tudo bem? E agora para tangente. Para tangente, a gente fazer a mesma coisa, né? A tangente de 2A é a tangente de A mais A. Né? Substituindo na fórmula da tangente. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Né? Só que aqui vai ser só amor, né? Tem gente que ama, tem gente que ama. Tem gente que ama e ama, né? Vai ser só amor. Ó. Tem gente que ama, porque eu não tenho B, né? É tudo A. Né? Então, tangente A mais tangente A dá 2 tangente A. E tangente A vezes tangente A dá tangente ao quadrado de A. A gente tem essa formulinha aqui para tangente de 2A, para o arco duplo da tangente. Beleza? Tangente de 2A, 2 tangente A, quer dizer, 2 tangente A é igual sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, tangente de 2A é igual a 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Beleza, falamos de arco duplo. Agora, para a gente fechar, vamos falar de arco metade, tá bom? Arco metade é que, em vez de ser 2 vezes, vai ser a metade, vai ser A sobre 2, tá? Então, eu vou ter que saber quanto que é o seno de A sobre 2, cosseno de A sobre 2 e tangente de A sobre 2, beleza? Então, primeiro, arco metade do seno. Como é que eu determino isso? Bom, o arco metade do seno, a gente vai partir da premissa do que a gente já sabe, tá bom? Daquela relação do cosseno, do arco duplo de cosseno. Como assim, Paulo? Eu não sei que... Eu quero saber, ó, arco metade de seno. Quanto que é seno de A sobre 2. Mas eu vou partir da premissa da relação do cosseno. Tá? Qual é a relação do cosseno, Paulo? A relação que eu sei do arco duplo de cosseno. Né? Cosseno de 2x, por exemplo, é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. A gente viu essa formulinha agora há pouco. Né? Em arco duplo de cosseno, a gente viu essa formulinha. Uma das 3 é essa daqui. Beleza? Mas aí, o que eu vou fazer?
eu vou chamar 2x de A. Se eu chamo 2x de A, aqui dentro fica A, e aqui no lugar de x é metade de 2x. Então, é metade de A. Vai ficar cosseno de A é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A sobre 2. Eu vou chamar 2x de A. E vai ficar isso daqui. Beleza? Que beleza, apareceu ó, o A sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar esse seno aqui. Vou jogar tudo para o lado de lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o 1, que é positivo, para lá. Vai ficar negativo, né? Não, vou fazer o seguinte, ó, vou passar esse 2 seno ao quadrado de A para lá, de A sobre 2 para lá, ele negativo vai ficar positivo e o cosseno vem para cá negativo, tá bom? Então, ó, esse 2 seno ao quadrado de A sobre 2 foi para lá positivo, ele era negativo, foi positivo. E o cosseno, que era positivo, veio para cá negativo. Esse 2 está multiplicando o seno, vai para lá dividindo. Né? Esse quadrado que está aqui em cima do seno vai para lá como mais ou menos a raiz quadrada. Beleza? Então, essa daqui é a formulinha bonita da arcometade de seno. Tá? Mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2. Por que mais ou menos? Porque depende do quadrante, tá bom? Você vai analisar o quadrante. Se ele tiver o seno de A sobre 2 estiver no primeiro quadrante, então é positivo. Se tiver no segundo, também é positivo. Se tiver no terceiro, é negativo. Se tiver no quarto, é negativo. Tá? A gente vai analisar o quadrante para usar o mais ou o menos. Então, tem essa formulinha. Raiz de 1 menos o cosseno do ângulo, né, de A sobre 2. Tudo sobre 2 dentro da raiz. Beleza? Então, o cosseno a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Para determinar o cosseno de A sobre 2, eu vou lembrar da outra forma. Sem ser essa, né, eu vou lembrar da outra, que é cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Né? E vou fazer a mesma coisa, chamar 2x de A. Então, esse x aqui vai ficar A sobre 2. Então, vou chamar 2x de A. Então, aqui vai ficar cosseno de A é igual a 2 cosseno ao quadrado de A sobre 2 menos 1. E vou isolar aqui esse cosseno de A sobre 2. Primeiro, passar esse menos 1 para lá vai ficar mais 1. Então, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de A sobre 2 é igual a cosseno de A mais 1. Né? Esses 2 aqui vai para lá dividindo. Né? Então, cosseno de A mais 1 sobre 2. Esse quadrado aqui vai para lá como mais ou menos a raiz quadrada de cosseno de A mais 1 sobre 2. Beleza. Para finalizar, vamos falar da tangente. Tá bom? A tangente, como é que a gente acha? Então, beleza. A tangente é a mesma coisa, né? A tangente vai ser tangente A sobre 2, né? Quanto que é a tangente de A sobre 2? E o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos pensar que a tangente de A sobre 2 é o seno de A sobre 2 sobre o cosseno de A sobre 2. Por quê? Porque a tangente não é o seno dividido pelo cosseno, independente do ângulo, tem que ter o mesmo ângulo aqui, o mesmo ângulo aqui, o mesmo ângulo aqui. Né? Então, a tangente de A sobre 2 é o seno de A sobre 2 sobre o cosseno de A sobre 2. Né? Então, vamos botar aqui aquelas respostas. Né? Então, vai ficar, como é que é o seno de A sobre 2? É mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2. Como é que é o cosseno de A sobre 2? Mais ou menos a raiz de cosseno de A mais 1 sobre 2. Divisão de frações. Tudo bem que está tudo dentro da raiz, mas não tem problema. Repete a de cima e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Esse 2 vai para cima, o cosseno de A mais 1 vai para baixo, mas vai multiplicar com aqui em cima, hein? Beleza, multipliquei. Como é tudo mais ou menos, continua sendo mais ou menos, hein? Esse raiz de 2 em cima, tiro o play com raiz de 2 embaixo. Então, ficou raiz de 1 menos cosseno de A sobre cosseno de A mais 1. Tá? Vou multiplicar aqui, a gente tem algumas propriedades de radiciação, né, para determinar essa formulinha aqui. Show? Galera, vimos aí bastantes coisas, tá bom? Teoricamente, teria que a gente ter falado aqui também de fatorações trigonométricas, mas o que a gente faz de fatoração trigonométrica é o que a gente já fez aqui, então eu não quero falar sobre isso, que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você. A gente já raciocinou bastante coisas, já falou de bastantes coisas, muitas fórmulas, eu não quero botar mais ainda, tá? Falei das principais todas e como é que a gente determina isso, tá? Eu preciso que você exercite isso, porque isso só vai fixar na sua mente, só vai entrar no seu sangue, só vai ficar dentro de você se você exercitar, se você praticar. Então, você só aprende praticando, papirando, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam se cuidando em casa, tá bom? Espero que vocês estejam aí e seus familiares também estejam bem, tá bom? Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. E é isso aí. Valeu, valeu.